A gente sabe que o isolamento, aliás, nós não fomos feitos para viver isolados, né? O ser humano foi feito para se relacionar. A gente costuma dizer que a própria Bíblia é um convite ao relacionamento do Criador com as suas criaturas. E se Ele nos chama para um relacionamento, Ele quer que os seus filhos também se relacionem da melhor maneira possível, na mais perfeita paz, na alegria, adorando a Ele. E como isso tem feito mal a todos nós, não é quem bata no peito e possa dizer, eu estou feliz demais com o isolamento, ou isolamento bem-vindo, né? Quem pode dizer isso, na verdade? Mas, para alguns crentes, o isolamento tem aproximado mais de Deus. Tem muitos que contam testemunhos de que o seu relacionamento com Deus melhorou com o isolamento. É bem verdade que, infelizmente, muitos também se distanciaram de Deus. Procuraram fazer outras coisas, se distraíram com outras coisas, mas o seu relacionamento com Deus ficou para trás. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Nós estamos conversando com Ele todos os dias. Nós estamos colocando diante dele as nossas aflições, as nossas angústias. Nós estamos colocando diante dele essa situação adversa que estamos passando. Nunca imaginaríamos, né? Estávamos aqui no final de ano, louvando, adorando a Deus, pedindo a Deus para um 2020 de vitória, de bênção. E jamais imaginaríamos que tal coisa pudesse estar acontecendo. Mas aprove que tudo isso pudesse estar acontecendo. Alguns nossos irmãos partiram e nós estamos aqui para que possamos continuar vivenciando o Evangelho, para que possamos continuar testemunhando do Senhor. Mas eu diria para você que é tremendamente importante o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento saudável com o Senhor, sermos sensíveis à sua voz, podemos compreender quando Ele nos diz não, quando Ele nos diz para esperar, nos alegrarmos sim, quando Ele contempla as nossas petições e concede-nos as bênçãos que tanto queremos, que tanto desejamos. Mas, acima de tudo, que nós possamos buscá-lo sempre em primeiro lugar. Nesta noite nós vamos falar um pouco sobre esse tema que tem a ver com outro relacionado ao versículo citado, valorizando o nosso relacionamento com Deus e como precisamos valorizar. Eu tenho esse texto, é claro que nós vamos ter vários textos ao longo da mensagem, mas esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, certamente já foi muito lido por você, já foi recitado por União de Homens, MCA, MCM, agora não sei como é que está o nome. Enfim, todos os grupos que se reúnem para orar, certamente já leram esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, eu creio que muitos sabem de cor, assim como eu, já recitei tanto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos dizer juntos agora? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca é vão no Senhor. Amém? A gente sabe que tem algumas versões diferentes, né? Mas a essência, como nos diz o louvor, a essência vem de Deus. Pois bem, vale a pena servir a Deus? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Certamente, em alguns momentos difíceis da vida, vêm alguns questionamentos em relação à nossa fé, em relação a Deus. Eu diria para você que isso é tremendamente natural, não é pecado você, de repente, em algum momento, fraquejar e questionar algumas coisas em relação à sua fé.
A nossa fraqueza, a nossa limitação faz com que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, é muito importante nós fazermos uma reflexão a respeito disso. O que está acontecendo comigo que eu não estou compreendendo o que Deus está fazendo neste momento na minha vida? O que está acontecendo comigo que eu não estou sendo sensível à voz de Deus para saber que este momento precisa ser valorizado por mim para que eu possa aprender mais? E ao longo dos textos que nós vamos citar, nós vamos perceber que vale tremendamente servir ao Senhor. Nós primeiro precisamos compreender a nossa condição. Em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há ninguém que possa bater no peito e dizer que não tem pecado. Todos nós somos pecadores. Essa é a nossa condição. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário deste pecado é a morte. Todos pecaram, o salário deste pecado é a morte. Eu não vou completar o versículo agora, espere um pouquinho. Mas só para que nós possamos nos situar da nossa condição como seres humanos, como pecadores. Nós estamos neste mundo, o próprio Jesus já nos dizia que nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, nós teríamos muitas lutas, nós sofreríamos sim, nós passaríamos por perseguições sim, por sermos diferentes do mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, coragem, porque assim como ele venceu o mundo, nós também teríamos a condição de vencer este mundo nele, crendo nele, depositando toda a nossa confiança nele. E ao pensar que nós somos pecadores, nós entendemos, de acordo com os versículos que acabamos de ler, que este pecado nos leva à morte. Estaríamos então perdidos. Se todos nós somos pecadores e este pecado nos leva à morte. Mas existe a esperança, e aí nós vamos verificar o grande amor de Deus. João 3,16, a gente costuma dizer que é uma mini Bíblia, né? E é um texto também conhecido de todos e a maioria sabe de cor. Se você não sabe de cor ainda, é importante você estar atento, porque ao longo de todas as mensagens nas igrejas, você vai sempre ouvir João 3,16. Existe um fato que marcou o evangelho aqui no Brasil, na época em que Billy Graham, grande evangelista, ele veio ao Maracanã e pregou João 3,16. Muita gente foi salva. Muita gente entregou a sua vida a Jesus. Maracanã superlotado. Billy Graham pregava João 3,16. Existem até pessoas que a gente conhece que estavam naquele dia e disseram que entregaram suas vidas a Jesus ali naquele momento. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Observem então que todos nós somos pecadores. Este pecado nos leva à morte. A providência, o grande amor de Deus nos proporciona então a vida, e não uma vida qualquer, mas a vida eterna. Se o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. É muita vida que Deus tem para nós. É muita vida que Ele tem reservado para aquele que depositar a sua confiança nele, aquele que crer no sacrifício de Jesus por cada um de nós. Jesus Cristo veio ao mundo sim, sofreu, foi humilhado pelos homens, morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou e foi glorificado pelo Senhor e está com Deus, aguardando o momento da sua volta para buscar a sua igreja triunfante.
Em Romanos capítulo 5, verso 8, nós observamos também que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos na condição de pecado, estávamos na condição de mortos, mas Cristo morre por nós e faz com que o simples fato de crermos no seu sacrifício proporcione a cada um de nós a vida. É claro que ainda não contemplamos verdadeiramente a salvação, nós contemplamos a salvação pela fé, mas logo, logo, isso será concretizado. E aqueles que creem em Jesus estarão morando eternamente com Ele. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. A esperança que Deus nos dá, que Deus nos proporciona em Jesus Cristo, é tamanha ao ponto de compreendermos que este grande amor, ele foi derramado por Jesus Cristo na cruz e foi estendido a toda e qualquer criatura que queira depositar a sua fé em Jesus para perdão dos seus pecados e recebimento da vida eterna. Nós, então, somos convocados, somos convidados, somos exortados a louvar ao Senhor. Salmo 29, nós temos essa convocação da parte de Deus. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus de glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano, Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como Rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que somente Jesus pode nos proporcionar. O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar em aflição, o mundo pode estar cheio de sofrimento, de lutas, de batalhas, mas a paz que vem da parte de Deus em Jesus Cristo, ela inunda o nosso coração, fazendo com que nós tenhamos esperança e possamos compreender, não vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar na sua presença, a luta é grande, a dificuldade é tamanha, mas vale a pena estar na presença de Deus, pois Ele tem a salvação, Ele tem a esperança, Ele tem aquilo que eu preciso para continuar sobrevivendo, Ele tem aquilo que eu preciso para vencer essas lutas, essas batalhas, toda e qualquer enfermidade, ainda que nós cantemos nesta noite, não é? Que mesmo que a cura não venha, Ele continua sendo Deus, e é verdade. Nós oramos para que o irmão tenha a cura da sua enfermidade, nós oramos para que Ele cure a nossa enfermidade quando ela vem, mas entendemos também que se ela não vier, Ele continua sendo Deus, pois quando partirmos desta vida, nós vamos nos encontrar com Ele, e viveremos eternamente, pois Ele nos proporciona isso. Aquele que está em Cristo, ele morre nesta vida para ressurgir na glória celestial. E essa certeza nós temos, é a garantia que o Senhor nos dá através da sua palavra. Para sermos firmes, constantes, abundantes, precisamos de um relacionamento de fidelidade com o Senhor. Um relacionamento que faça com que
nós possamos ter intimidade plena com o Senhor, a ponto de chegarmos até a Ele, em nome de Jesus. Esse acesso a Deus estava bloqueado pelo pecado. Hoje nós temos livre acesso a Deus por Jesus. Jesus é um mediador entre nós e Deus. Quando nós oramos, nós finalizamos com em nome de Jesus, pois Ele é o único que pode levar as nossas orações ao Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos dá vida. Então, a relação com o Criador, ela precisa ser constante. Para Davi, nada superava a sua relação com o Senhor. Observem Salmo 16, que diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me haver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Que linda poesia. Que lindo texto que faz com que nós nos aproximemos de Deus com alegria, com o refrigério da alma e possamos dizer assim como Davi: far-me haver a vereda da vida, na tua presença, Senhor, há abundância de alegrias, ainda que o mundo nos mostre que há tristezas, que há sofrimento, mas na presença de Deus, quando eu me reporto a Deus, quando eu me relaciono com Deus, as tristezas, elas são amenizadas, há uma alegria que inunda o nosso coração, porque traz esperança. Traz esperança de dias melhores, de momentos melhores, de ocasiões melhores. Traz a esperança de podermos ter o refrigério para a alma que é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre cada um de nós. Delícias perpetuamente. Delícias que não têm fim, proporcionadas pela presença do Senhor em nossas vidas. Como é importante para nós consagrarmos as nossas vidas, os nossos lares ao Senhor. Como é importante consagrarmos o nosso sustento ao Senhor. Como é importante consagrarmos tudo que venha a nós, a Deus. Entendermos que Ele toma conta para nós. Ele nos orienta, nos dirige. Ele traz as delícias que precisamos. Mas nós precisamos ter uma relação de obediência. Observem que a nossa obediência a Deus mostra o nosso compromisso com Ele. E a gente sabe, biblicamente falando, que Deus não se agrada de sacrifícios, mas Ele quer obediência. Não é por sacrifício próprio que nós vamos receber o favor de Deus. Não é por esforço próprio que nós vamos receber o favor de Deus. Não é fazendo alguma obra maravilhosa que somente por isso vamos receber o favor de Deus. É importante obedecermos a Ele, crermos em Jesus.
Ele quer que nós possamos obedecer. Olha só Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes ao mandamento do Senhor teu Deus. É muito interessante pensarmos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Mas Ele é o nosso Salvador, mas Ele precisa ser o nosso Senhor. Aquele ao qual nós vamos obedecer, aquele ao qual nós vamos observar o seu caminho, a sua direção, o seu modo de ser. E Ele viveu nesta terra nos mostrando como nós devemos nos portar. Em quantas e quantas situações nós olhamos para Jesus e tomamos as nossas decisões. Quando alguém nos ofende, logicamente a natureza humana, ela se aflora, e o momento em que a gente quer é vingança contra aquela pessoa. Fazer alguma coisa com que ela sinta o mesmo que sentimos. Mas a gente se volta para Jesus, e se você é servo de Deus, você vai sempre se reportar a Jesus para tomar as suas decisões, para fazer aquilo que você precisa fazer. E aí eu me lembro sempre da mulher adúltera, onde os homens estavam ali prontos para apedrejá-la, cumprindo a lei, e eles se voltam para Jesus. Aí, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, ela merece, conforme diz a lei, ser apedrejada até a morte. Jesus então se para diante daqueles homens e pergunta a eles assim: tudo bem, quem não tem pecado, então, que atire a primeira pedra. E eles não atiraram, porque reconheceram que são pecadores. Quando alguém se volta contra nós, esse é só um exemplo daquilo que nós precisamos fazer quando alguma situação venha ao nosso encontro e precisamos tomar uma decisão, às vezes muito rápida. É sempre importante perguntar algo que, de repente, você já viu em alguns livros. O que Jesus faria nessa situação? Quantas vezes você já ouviu isso? O que Jesus faria nessa situação? Você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes. Mas, naquela hora que acontece, você às vezes se esquece daquilo que você ouviu. E você se esquece, sabe por quê? Porque aquilo que você ouviu, aquilo que você está ouvindo, de repente não é tão importante para você e você esquece. Quando é alguma coisa muito importante para você, você jamais esquece. Quando a gente falou aqui de alguns versículos que a gente decora, né? São tremendamente importantes para nós. A palavra de Deus é tremendamente importante. O nosso relacionamento com Deus é tremendamente importante e precisa ser valorizado por cada um de nós. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, nós devemos sempre nos reportar para Jesus e perguntar: Jesus, como o Senhor agiria nesta hora? Como o Senhor agiria neste momento? Que decisão eu tomo? Já conversei com fulano, já conversei com ciclano, já conversei com um monte de gente, não sei que decisão tomar. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas ele não se volta para Deus, para o seu relacionamento com o seu Criador. Quando nós entendemos que temos um Criador, nós nos voltamos para Ele. Assim como um bem, um automóvel, né, que foi criado por determinada empresa, eles sabem tudo em relação às suas peças, né, mal comparando. O Senhor é o nosso Criador. Ele sabe, conhece a nossa dor. Ele sabe, conhece a nossa limitação. E sempre vai nos dirigir, sempre vai nos orientar da melhor forma possível. O que nós precisamos é valorizar o nosso relacionamento com Ele. Então,
O relacionamento de obediência é fundamental para nós. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Ah, mas olha, eu não estou aguentando essa situação. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Dessa vez eu não vou obedecer a Deus, não. Vou fazer aquilo que está no meu coração. E aí você toma a decisão mais precipitada e a pior decisão possível. Porque certamente Deus, de repente, estava mandando você tomar uma outra decisão. Estava pedindo para você tomar uma outra posição em relação àquilo. Você foi de acordo com o seu coração. E a palavra nos diz que enganoso é o coração. Não é verdade? O coração nos engana. Porque o coração faz com que nós tomemos algumas decisões pela emoção. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Portanto, se nós quisermos estar em cima e não de baixo, precisamos obedecer a Deus. Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar é a relação de compromisso. Na relação de compromisso, à medida com que me comprometo com Deus, sou recompensado por Ele. Um outro texto que eu creio que muitos também sabem de cor é João 15, 7. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Todos sabem de cor, amém? Não. Se vós estiverdes em mim, e as suas palavras, aliás, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis alguma coisa e vos será feito. É assim que diz? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis água para beber e vos será dado. É assim? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Observem que as bênçãos do Senhor, elas são acompanhadas de alguma condição, não é? Você vai pedir tudo o que quiser e vai ser feito. Muito bem, então eu vou pedir isso, pedir aquilo e tal. Mas, se eu estiver em Jesus, as suas palavras estiverem em mim, certamente eu não vou pedir besteira a Ele, porque Ele não vai dar. Porque a palavra de Deus também nos diz lá em Tiago que nós pedimos e não recebemos. Porque pedimos o quê? Mal. Para gastarmos, né, como os antigos gostavam de dizer, aquela versão, gastar em vossos deleites. Gastar em vossos deleites, ou seja, coisas passageiras. Se nós estamos lidando com um Deus que é espírito, que é ilimitado, nós devemos pensar também nas coisas que são atemporais. Ou seja, a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, que vai nos dar a condição de termos a porta aberta no céu para que possamos morar eternamente com o Senhor. E esse relacionamento de compromisso faz com que nós verdadeiramente estejamos nele. Não com Ele apenas, mas nele. Não do lado de, Jesus está do meu lado. Ele precisa estar em você. Porque quando nós aprendemos lá na escola bíblica, nós aprendemos que quando nós cremos em Jesus, quem passa a habitar em nós? O Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, as palavras do Senhor precisam estar dentro de nós. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu ouvia muito isso na época das mensageiras do rei, né? As meninas quando se reuniam lá na igreja, e aí esse versículo era muito citado também, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, não esconder naquela forma dela não ser manifestada, mas esconder no sentido de poder estar guardada aquela palavra para que, quando o pecado vier, ela ter a arma necessária para poder vencer o pecado.
Então, vencia o pecado com a palavra. Jesus, quando se deparou com a tentação do deserto, venceu o diabo com a palavra. Você pode dizer, mas ele era Deus, e isso, e aquilo. Não, ele venceu porque ele era Deus. Passou todo aquele momento todo em jejum porque ele era Deus. Ele teve fome, teve sede. Como qualquer ser humano. Mas resistiu, venceu. Mostrando para todos nós que por mais que seja a adversidade, por maior que seja a perseguição, nós resistimos com a palavra. Nós resistimos com um relacionamento com o Senhor, com um relacionamento de compromisso. Olha só, Êxodo, capítulo 23, 22, que promessa maravilhosa da parte de Deus. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei o quê? Inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Oh, meus amados, quem vai intentar contra você, quem vai querer brincadeira contra você, se você tiver esse relacionamento de compromisso com o Senhor? Se você estiver compromissado com Deus, se você estiver com a sua palavra dentro de você, se você estiver com Ele em você, se o Espírito Santo de Deus estiver em você, não há adversário que possa fazer qualquer coisa, intentar qualquer acusação contra você. A própria palavra nos garante, nos dá essa certeza. Deus, então, se nós estivermos atentos à sua voz, se nós o obedecermos, se nós atentarmos para o compromisso maior com Ele, Ele será inimigo dos nossos inimigos. Então, quando alguém se diz inimigo de você, você vai guerrear contra ele? Não tem necessidade. Você vai se vingar. O desejo de vingança sobe, né? As pessoas, o sangue subiu. Sangue subiu e eu não suportei, não, parti para dentro. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece Deus, quando a gente tem esse relacionamento com Ele, a gente compreende que aqueles que se tornam os nossos inimigos têm um azar tremendo. Porque eles se tornam inimigos do Criador. Aqueles que se tornam os nossos adversários, eles se tornam adversários de Deus. Portanto, esse compromisso é mútuo. Você tem um compromisso com Deus e Ele também tem um compromisso com você. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele promete, Ele cumpre. Nós, às vezes, quase todo o tempo, somos infiéis. Mas Ele permanece fiel. Por causa exatamente disso. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele assumiu que vai ter um compromisso com todos aqueles que o obedecem, que ouvem a sua voz, Ele vai cumprir. E nós podemos confiar. Nós podemos ter a certeza de que o guarda de Israel jamais dormirá. O guarda de Israel jamais tirará qualquer cochilo. Ele estará atento a toda a nossa caminhada. Ele estará atento a tudo aquilo que fizermos, seja de bom ou de ruim. E a relação de compromisso com Ele vai fazer com que nós estejamos guardados e protegidos pela sua mão santa, por onde quer que andemos. E temos também a relação de serviço.
Eu sempre gosto de dizer que nós somos edificadores de vidas. Quando Jesus entra em nós através do Espírito Santo, nós passamos a falar uma nova língua, né? Antes de entregar a minha vida a Jesus, eu falava 3 palavras, meia dúzia era palavrão. Não conseguia falar direito. Era uma linguagem horrível. E quando a gente tem a nova vida em Cristo, né? Quando a gente vê a pessoa falando muito palavrão, a gente fica assim, chocado, né? A gente fica assim, observando aquilo, meu Deus, como é que essa pessoa... A gente costuma até dizer popularmente, boca suja, né? A criança, de repente, quando xinga o palavrão, botar pimenta na sua boca, faz um monte de ameaça, pobre da criança, em vez de educar, né? E, de repente, se a criança está falando, ela ouviu em algum lugar. De repente, até mesmo dentro de casa. E aí existem algumas palavras que as pessoas acham que é comum, porque todo mundo fala na televisão, e aí continuam falando aquilo, e acostumam a falar aquilo, daqui a pouco falam outra coisa também, porque acham totalmente normal. Mas o privilégio que o Espírito Santo nos dá é que nós verdadeiramente falamos nova língua. Aquela língua chula, ela ficou de lado. Nós começamos a ter um novo vocabulário. E esse novo vocabulário que vem do Espírito, ele faz com que, ao ouvirem as nossas vozes, as pessoas sejam edificadas. Por isso que nós fomos chamados para abençoar. Amém ou não? E não amaldiçoar. Quando eu xingo alguém, eu estou amaldiçoando ela. E isso não convém ao servo de Deus. Se nós temos uma relação de obediência, de compromisso, de serviço para com o nosso Deus, eu sou um edificador de vidas. Sendo edificador de vidas, as palavras que saírem da minha boca, elas precisam sempre abençoar, edificar aqueles que estão ouvindo. E olhem que eu estou falando aqui não somente como pregador da palavra, em todos os lugares que nós estivermos, em todos os relacionamentos que nós pudermos ter, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que estejamos. Quando nós nos reunimos para conversar, as pessoas vão observar a diferença em nós, porque a nossa linguagem será bem diferente daqueles que estão no grupo. E as pessoas, alguns vão querer se distanciar, mas eu garanto a você que uma boa parte, se não a maioria, vai querer se aproximar para ouvir um pouco mais de você. Vão ter prazer em conversar com você, porque vão saber que dali é uma fonte de bênção para a vida dela. Quantos e quantos que estão aqui já tiveram a oportunidade de ser bênção na vida do outro? Quantos e quantos estão aqui já puderam discipular um amigo, uma amiga, um parente, sei lá? Já puderam ser bênção, já puderam ser edificadores de vidas. Já puderam chegar para alguém que estava cabisbaixo e fazer com que aquela pessoa sorrisse, levantasse o seu semblante. Isso vem do Espírito de Deus. Não é capacidade própria. Vem do Senhor. É Ele que te capacita para isso. Renda sempre a honra, a glória e o louvor a Ele que é merecedor de tudo isso. Porque nós, no pecado, nós falaríamos palavras grosseiras, chulas, que jamais edificariam alguém, muito pelo contrário, deixariam mais afastadas do Senhor, mais afastadas das bênçãos, mais como servos do Senhor, habitados pelo Espírito de Deus. Nós somos pessoas, criaturas, servos do Senhor, que transmitem edificação. Amém? Nós somos edificadores de vidas. Então, como nos fala Gálatas 6, 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. É também conhecido de todos nós o texto que nos diz que nós devemos tratar o mal com o bem.
Tratar o mal com o bem é conhecimento daquele que tem um relacionamento íntimo com o Senhor e com a sua palavra. Nós somos alimentados pela palavra para sermos pessoas edificadoras. Nós somos alimentados pela palavra para sermos pessoas que transmitam salvação e não perdição. Nós somos alimentados pela palavra para sermos abençoadores. Isso não é um privilégio só dos pastores, dos líderes, é um privilégio de todos, de cada um de nós. Onde quer que você esteja, você pode ser bênção. Quando você for bênção para alguém, olha a lei da semeadura, hein? Quando você for bênção para alguém, aquele que prometeu, aquele que jamais vai negar a si mesmo. Quando você é bênção para alguém, o que vai acontecer? Ele vai ser bênção para você. Não faça isso como algo que você espere sempre receber em troca. Eu vou ser bênção para o pastor Marcelo, porque, né? Sabe como é que é, né? Deus vai me recompensar amanhã, com certeza. Faça isso porque o Espírito Santo de Deus habita em você, porque o relacionamento que você tem com Deus de compromisso, de obediência, de serviço, faz com que esse Espírito inunde a sua vida e você seja cheio desse Espírito para fazer isso com alegria, não esperando nada em troca. Deus nos ensina dessa forma. Se nós perguntamos no início se vale a pena servir a Deus, eu creio que ao longo de tudo que já foi falado, você pode tirar as suas conclusões. Se nós também colocamos como tema a valorização do nosso relacionamento com Deus, certamente se você esteve atento à palavra do Senhor, você vai valorizar mais o seu relacionamento com Ele. Você vai valorizar mais os momentos de oração, de leitura da palavra. Você vai valorizar mais o temor que é devido a Ele. Quando eu saio de casa para ir para o trabalho bem cedo, eu leio um texto da palavra e oro, não por uma obrigação, mas porque eu tenho temor a Deus e eu tenho prazer na sua palavra. Quando você fecha os seus olhos na hora do almoço para agradecer a Deus pela refeição, você deve fazer não por uma obrigação, mas porque reconhece que aquele alimento está ali diante de você, porque Deus permitiu que ele estivesse. E ao valorizar o nosso relacionamento com Ele, nós vamos ser recompensados, sim. Vamos ter mais intimidade com Ele. Vamos poder ser dirigidos pelo seu Santo Espírito. Vamos ter a certeza de que se o salário do pecado é a morte, agora eu completo o versículo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não perguntamos se tem alguém aqui conosco que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Mas eu quero dizer, se tiver alguém aqui com a gente que ainda não fez a sua decisão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você chegou até aqui
não foi exatamente pela sua vontade própria. Não foi exatamente por um convite feito por alguém. Foi porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. Porque você precisava ouvir João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que, ao crer nele, você não morra, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria te dar esta oportunidade. É Deus que está dando essa oportunidade a você, não é o pastor Jorge. É Deus. É o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui, que está tocando no seu coração para que você tome essa decisão. Há alguém que está conosco aqui, que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, e ainda não fez a sua decisão, e nesta noite você quer fazer? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém que está conosco aqui nesta noite, que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém? Se não há, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu caminhar, e que você que está em casa, que está vendo esta mensagem, ouvindo, que está fazendo a sua decisão neste momento, confia no Senhor. Esteja certo de que Ele está contigo nesta hora. Esteja certo que esta é a maior decisão que você possa fazer na sua vida. Você está sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus, que vai te guiar, que vai te mostrar o caminho a ser seguido, que vai te abençoar em todos os momentos. Tenha uma relação de obediência, de compromisso, de serviço com Ele. Fazendo isso, creia que Ele é fiel, que Ele não pode negar a si mesmo, e por isso, todas as suas promessas citadas aqui nesta noite vão ser cumpridas em sua vida. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor complemente tudo aquilo que não foi falado ao longo desta mensagem. Que o Espírito Santo venha mostrar-nos a cada dia aquilo que precisamos para termos um relacionamento melhor com o Senhor. Vamos louvar ao Senhor?